Grupo de louvor da amada igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as
olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Grupo de louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Vamos estar fazendo uma oração para nosso amado evangelista Kleber, que vai nos estar trazendo a palavra do Senhor. Estenda as suas mãos para cá, meus irmãos, e vamos abençoar o servo do Senhor em nome de Jesus. Poderoso Deus, maravilhoso, bendito e eterno Pai, meu Deus amado, Deus querido, nós vamos adentrar no melhor desta noite, meu Pai, que é a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, meu Senhor. Meu Deus, ela nunca volta vazia, meu Pai, mas que nesta noite, meu Pai amado, Papai querido, meu Deus, o Senhor já tem trazido uma palavra ao coração do Teu servo, e que ela venha se cumprir, meu Pai, aquilo a qual o Senhor tem determinado nesta noite, meu Pai. Usa o Teu servo com o Teu poderoso Espírito Santo de Deus, meu Pai amado. Meu Deus, vem usar ele com graça, sabedoria e poder, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, para falar aquilo a qual o Senhor tem para falar conosco, meu Pai, não aquilo a qual queremos ouvir, meu Pai, porque o Senhor é um Deus, Papai amado, Papai querido, que dirige todas as coisas. Que nesta noite toma a vida do Teu servo em Tuas mãos, meu Pai, e cumpra-se o Seu querer e a Tua vontade sobre a vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Evangelista Kleber, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, né, irmãos, qual Deus nos concede, a qual estamos aqui reunidos na presença dEle para juntos adorar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Já ouvimos aqui através do louvor, Deus proverá, né, irmãos? Seu azeite, a farinha, mas nem a falar em faltar farinha para um baiano, irmãos. Embora como nordestino e baiano eu não sou muito fã dessa iguaria não, por incrível que pareça. No trabalho me chamam de baiano do Paraguai, não sou muito chegado em farinha, mas na sua totalidade, falar para um baiano, para um nordestino que não tem farinha, é meio que azeite e farinha, algo essenciais, necessário para manter a sobrevivência. O louvor fala que ainda que venha faltar essas especiarias, né, Deus, Ele proverá sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso amado pastor presidente José Fernando, juntamente com a sua família, missionária Beatriz, evangelista Wesley, pela vida da Mary também, nosso amado pastor Leandro, que tem nos apoiado e passou essa incumbência para nós nessa noite, em nome de Jesus. Todo o corpo de obreiro, pela sua vida, pela minha família também, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza. Louvado seja Deus. Falei com o Luiz que eu vou tentar ler 7 tópicos nessa noite aqui, irmãos. Em nome de Jesus, 7 tópicos. Me ensina com Deus tem gerado no meu coração. E quando o pastor me falou sobre essa incumbência, muito me alegrei. Falei, Jesus, será que é o momento de aplicar esse estudo? E fui ali passar um dia com a minha digníssima manhinha e levei os materiais, irmãos. Tinha mais peso de material do que de roupa para poder mudar de roupa, irmão. E ali eu tentei me concentrar, estudar um pouquinho. Minha mãe é uma benção, prosando comigo, colocando 10 anos de prosa em dias, né, irmão?
Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão, por gentileza, Apocalipse, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 9, em nome de Jesus. Vamos entrar um pouquinho na escatologia, mas vamos falar sobre algo mais abrangente nessa noite, em nome de Jesus. Na medida que o Espírito Santo for dirigindo, na medida que o Espírito Santo for nos conduzindo, na medida que o Espírito Santo for ministrando aos nossos corações. Pastor Leandro, semana passada, falou algo que muito me alegrou. Ele falou: irmãos, culto de ensino é pentecostal. E eu estava pedindo a Deus para dar aqueles ensinos, aqueles estudos um pouco mais tradicional. Mas eu falei: Jesus, é desse jeito que o Senhor quer me usar. Eu vou estar da mesma maneira a qual o Senhor tem direcionado para a tua igreja. Para uns, irmãos, Deus fala de maneira sucinta, para outros sussurra, mas para outro mistério é diferente. Não adianta querer enquadrar um na caixa do outro, porque Deus tem uma caixa, uma forma para cada um de nós, em nome de Jesus. Se Deus tem uma forma para tu, fica na tua forma, em nome de Jesus, amém? Apocalipse capítulo 1 e o versículo 9 a seguir, que diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Até o versículo chave, irmãos, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas. Os irmãos podem repetir após mim, por gentileza? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém, meus irmãos? Poder tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 11, mas eu quis ler todo o contexto, porque no versículo 11, continua-se uma narrativa, a qual João, tendo uma visão, na ilha chamada Patmos, a qual eu sei que todos os irmãos conhecem muito bem, já ouviram falar muito bem, uma ilha, prisão, a qual João foi exilado, com objetivo ali, a qual Domiciano, que era imperador na época, um imperador muito hostil, um imperador sanguinário, um imperador muito, irmãos, perseguidor, a qual perseguia a igreja primitiva ali no século I em diante, por volta até o século IV, século V, a igreja muito perseguida, Domiciano com o objetivo ali de acabar com os dias de João, vendo que ele não conseguiria matar o apóstolo amado do Senhor, pois Deus havia feito uma promessa sobre a vida de João, que de todos que estariam ali, teria um que não iria experimentar a morte de forma martirizada, mas queria morrer de maneira natural. Domiciano querendo e tentar acabar com a vida de João, e logo no início da ministração quero te dizer algo: aquilo que Deus ele tem projetado para a minha e para a tua vida, ninguém pode tirar, o inimigo não pode tirar, o inimigo não pode frustrar. Mas eu quero abrir um parênteses e dizer: se você não continuar firme, se você não continuar constante no Senhor, aí sim você pode tirar aquilo que Deus tem projetado para você, porque Deus não tira, o inimigo não tira, mas as nossas atitudes, elas sim podem tirar aquilo que Deus tem projetado para nós. Interessante, né, irmãos? Não é nem tradução do que nós estamos preparados nessa noite, porque Deus projetou algo que ninguém podia tirar. Mas eu não quero me deter, irmãos, nesse contexto histórico desse período, não. Embora era um homem muito sanguinário, ele era tido como o segundo Nero. Ele era tido como a reencarnação de Nero, tão ruim que ele era, esse homem. Mas não adianta se levantar. João está dizendo que ele se encontrou em uma ilha chamada Patmos, por causa da perseguição e também por causa da palavra. Por causa da palavra. Você vai entender, nós vamos chegar nessa noite, irmãos. E João ali, irmãos, ele tem uma visão maravilhosa. Antes de mais nada, coloca no teu coração esse tema: a igreja é triunfante. A igreja, ela é triunfante. Igreja triunfante. Igreja triunfante, irmãos, não quer dizer que ela é ausente de perseguição.
Igreja triunfante não quer dizer que ela está ausente de passar por problemas. Igreja triunfante não é a igreja que ela vai de vento em popa, como diz. Igreja triunfante, irmãos, muitas das vezes é a igreja perseguida, como nós somos perseguidos, como esse povo foi perseguido até a morte. A igreja triunfante, nós temos que parar no século 21 com essa visão que cristianismo nos isenta de luta, que aceitar a Jesus é mil maravilhas sim. Aceitar a Jesus, andar com Jesus é mil maravilhas quando nós confiamos nele, quando nós guardamos nele, quando nós depositamos a nossa fé exclusivamente nele. Aí sim, irmão, se torna mil maravilhas. Por quê? Porque a minha fé não está condicionada a mim. A minha fé está condicionada àquele que vive, reina para todos sempre. Evangelho, irmãos, é tome a sua cruz e siga-me. Toma a cruz, irmãos, é isso mesmo, as horas estão ali já naquele ponteiro mesmo. Meu Pai amado, em nome de Jesus. Irmão, depois vê esse relógio direito aí, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Tomar a cruz, irmão. Você não vai ver uma pessoa andando no meio da rua, um cristão, com a cruz de madeira nas costas dele, andando e puxando. Oi, oh meu Deus, estou carregando a minha cruz. Não. Tomar a cruz, irmãos, é renunciar a nós mesmos. Tomar a nossa cruz, irmãos, é renunciar ao meu eu, a minha vontade, o meu querer. Estávamos conversando ali na igreja de Jandira, quarta-feira tivemos um culto abençoado, irmãos. Deus trouxe uma palavra pentecostal, uma espada de 2 gumes afiada, irmãos. Eu louvei a Deus por isso, porque talvez se fosse eu falar, está conhecendo o que está passando por aqui, então está trabalhando, está colocando um antídoto em cima da ferida, embora não é errado. Mas como foi um servo de Deus que não sabia de nada do contexto que estava acontecendo, eu estava só me deleitando. Eu sentei no banco, fiquei só sentado ouvindo e dizendo: isso mesmo, Jesus, é isso meu trabalho, é seu vaso. Começa a preparar os vasos, porque a igreja, ela é perseguida, mas a igreja, ela é triunfante em nome de Jesus. Falei, irmãos, tem um grandão na parede inteira um espelho. Falei, sabe o que é o nosso maior inimigo? Olha para o espelho, é nós mesmos. Porque Deus, ele faz, ele opera, mas quando nós não queremos, não adianta, irmãos. Já viu, irmãos? Eu vou dizer assim, crente birrento, quando faz birra. Eu já fiz birra, irmãos. Eu já fiz birra com Jesus. Se o senhor fizer isso assim, eu saio da igreja. Falei, irmãos. Assim como eu me converti, quando minha filha ficou internada, falei com Deus, dobrei o joelho e falei: se eu fizer, se eu recolher, eu largo tudo. Acho que ele falou: meu filho, você pode largar, você pode deixar, eu continuo sendo Deus, e tu continua necessitado de mim. Ai de ti se largar, ai de ti se sair. Aí sabe o que Deus fez, irmãos? De Deus vir e querer me ferir, falar: vou mostrar para você. Primeiro Deus, ele veio, ele preparou a estrutura do baiano, ele mandou mocotó no baiano, ele preparou tudo, e ele falou: agora eu vou começar a trabalhar, porque quem é tu, caco entre os cacos, para contender com o oleiro. Não é nem o tema do versículo da estudo nessa noite, mas para de contender com o oleiro, deixa o oleiro trabalhar, deixa o oleiro forjar o meu e o teu vaso, porque se o oleiro não trabalhar, vaso que não é trabalhado lá na frente, ele não serve para nada, irmãos. Vaso que não é preparado e forjado lá na frente, serve para nada, irmãos. Evangelista, o que é isso? Irmãos, Jeremias 18, Deus não falou sobre isso. Estou só aqui, irmãos, entrando em algo que Deus está dando nessa noite, em nome de Jesus. Ele leva, irmãos, o profeta na olaria e mostra ele trabalhando sobre um vaso. Irmãos, eu acho muito interessante, eu gosto muito disso, em especial os irmãos que fazem teologia, porque a Bíblia, ela fala de diversas linguagens, figurada, simbólica, literal, e ela usa a figura de linguagem para representar algo físico, algo espiritual. Jesus, quando falava através de parábolas, ele usava, irmãos, assuntos, coisas concernentes ao dia a dia do povo. Jesus não parecia com coisas mirabolantes,
momento ele usava de hipérboles, ele contava algumas histórias que eram às vezes assim, meio que surreal. Quando ele falou sobre um homem que devia 300 denários, outro que devia mais de 1000 talentos de ouro, é um hipérbole, não tem como uma pessoa dever 1000 talentos de ouro. 1000 talentos de ouro, se você tem uma ideia, Judeia, Pérea e Samaria não conseguia pagar anualmente, as 3 juntas, se juntasse, não arrecadaria 1000 talentos de ouro por ano. E uma pessoa devia, usando cima. Ó, a dívida que vocês têm comigo é uma dívida impagável, não tem como você pagar essa dívida, mas eu paguei essa dívida, então perdoa quem tem uma dívida e olha contigo, perdoa aquele que cometeu algo tão pequeno contigo. A tua dívida comigo era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, mas eu perdoei, e tu não pode perdoar uma dívida tão pequena do teu próximo? Então era assunto do cotidiano, o povo sabia. Talvez nós lemos hoje, ouvir falar de talento, irmão, sem ler todo o contexto, não vamos entender que talento é esse que Deus está dizendo. Porque ela fala sobre talentos como é dado ao homem, que é dado para a pessoa exercer um cargo no ministério, na obra do Senhor. Mas aqui estamos falando de talento monetário. Jesus fala sobre semeador, você vai semear. Era o dia a dia do povo, irmãos. Era a vida do povo, eles entendiam perfeitamente. Talvez para nós do século 21 hoje, não entendemos muito, porque a distância histórica e cultural do período, nós não buscamos um estudo e não nos aprofundar. Mas eu louvo a Deus que a distância, que o tempo, ela não limita a compreensão espiritual da palavra de Deus. A igreja triunfante. Irmãos, o importante papel da igreja, concernente ao plano de Deus para a humanidade e o acontecimento do porvir nos últimos dias, são reveladas ao apóstolo João, assim transmitir à igreja. Tudo que Deus iria fazer, tudo que iria acontecer nos últimos tempos, que nós cremos piamente que nós estamos vivendo nesse período, que nós estamos chegando nos últimos tempos, irmãos, porque que nem a nossa irmã Renalva falou aqui, a humanidade está indo de mal a pior. A humanidade, irmão, está como Sodoma e Gomorra, com um cheiro desagradável, chegando às narinas de Deus. Hoje, irmãos, eu não quero entrar nessas situações, mas é tantas pessoas, irmãos. Pessoa discute, sai no meio do carro, dá tiro no outro. Um filho vai onde está a mãe no restaurante, assassina a mãe, sai de livre, espontânea vontade, vai na casa da mãe e pega, infelizmente, uma arma branca e mata a própria. Ou seja, irmãos, que tempo nós estamos vivendo? O tempo, irmãos, não é muito tempo atrás não, então eu vou fazer 40 anos. Quando eu vi um filho responder à mãe, a gente ficava de cabelo em pé. Quando a mãe falava uma coisa, o filho falava para ela de uma maneira, até um tom mais errado, a gente levantava a orelha. A mamãe, quando estava batendo em um, ela já estava de olho no outro. Tua batata está assando, eu vou te pegar. Manhã está dando a surra em um, o de cá já está chorando, dizendo: minha vez vai chegar, ela vai me pegar também, porque agora a humanidade, porque estão perdendo o temor. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. O povo está perdendo o amor, mas a igreja continua triunfante em nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo João, ele recebe uma visão tão maravilhosa. Eu vou tentar aqui, irmão, já o bom de escrever é que você vai memorizando tudo, tem, né? Os irmãos, que você que faz sempre um rascunhozinho é bom. Você escreve, você memoriza tudo. Graças a Deus deu para prosar com a dona Creuza e preparar também em nome de Jesus. O apóstolo João, quando recebe essa visão, a preocupação de Deus, Diácono Luiz, era transmitir para as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu quero que você, João, relata para 7 igrejas os acontecimentos que está por vir. Ou seja, a igreja triunfante. Fala para a minha igreja tudo que vai acontecer. Por quê? Porque ela vai ser o agente que vai preparar a humanidade. Ela vai ser o organismo vivo que eu vou usar para levantar, para mostrar para esse mundo todos os planos e projetos e tudo aquilo que eu vou fazer sobre a humanidade. Quando você está em luta, quando o crente está em luta, o primeiro lugar que ele não quer estar é aonde? Tem vergonha não, irmãos? Aonde? Não quero ir para onde? Tive uma situação, dentro do texto aqui, abri um parênteses.
um servo do Senhor, uma ovelhinha, passando por umas lutas ali. E ele me relatou todos os acontecimentos. Depois ele colocou em texto assim. Aí nós decidimos, já que as coisas não estão, continuar desse jeito, é melhor não ir para a igreja, vamos parar de ir. Eu muito em paz, peguei bem o texto que ele falou isso, pum, pum, pum. Você acha que essa é a solução? E devolvi. O coração aperta, né, irmãos? E fiquei só aguardando. Falei, esse negócio fumegar aqui, a gente senta e conversa, não vou esperar. Quando eu acabei de devolver, ele respondeu, mas eu indo para o trabalho, eu li um texto bíblico e decidi, eu vou continuar firme. Porque, irmãos, aonde a Bíblia não fala, quem sou eu para falar? Aonde a Bíblia não convence o homem, quem sou eu para falar? Por isso eu quero te dizer, tem um tema, mas é baseado na Bíblia. Você é igreja triunfante, você vai vencer, essa luta vai passar, mas você não pode parar, nem desanimar em meio às lutas. João pega 7 igrejas localizadas na A primeira que ele manda já escrever é para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era a capital da Ásia Menor. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma igrejinha bem simples, tá? Era uma igrejinha bem tranquila. Era uma igrejinha, irmãos, que os membros eram os membros bem simples. Quem são os membros? Quem dirigia essas igrejas? Apóstolo Paulo, apóstolo João, Priscila, Áquila, Apolo, Timóteo. Era a igreja apostólica. Era a igreja onde tinha tutano, era um povo que estava preparado, e o anjo fala para o anjo da igreja, fala para o pastor da igreja, ó, conheço as tuas obras, tu está bem, tu está assim, está firme, mas ó, eis que tenho contra ti, eu tenho um alerta contra ti, irmãos. Toda vez que vem um alerta de Deus para nós, Ele está dizendo, levanta, ei, levanta, para com isso, levanta a cabeça, anda, não para. Não é apontando defeito não, irmãos. Deus não está dizendo, anjo, o Espírito Santo não está dizendo para João, vou te mostrar só o defeito dessa igreja, não. Está dizendo, ó, tu largou o primeiro amor. Ou seja, acorda, desperta. Diácono Luiz iniciou aqui falando sobre isso. Quando o inimigo não consegue tirar, ele nos tira a nossa atenção. Nós estamos indo e achando que estamos fazendo tudo muito melhor. Opa, estou voando, estou de vento em popa. E Deus está dizendo, não, acorda, retoma a consciência e volta como você era. É muito sério isso, irmãos. Em nome de Jesus. Certa feita, eu fui ministrar numa igreja, nossa, e foi corrida, irmão, aquela corrida do dia a dia. Eu não consegui, irmão, não, preparar a palavra. Então, uma coisa que Deus está aperfeiçoando, Diácono Luiz, que às vezes eu venho com um tema ali, Deus muda tudo. Às vezes Deus chega na hora e dá na hora, irmãos. E nós temos que aprender como lidar com isso, para não cair no comodismo, que cai. Você vai dar a palavra, vai vir. E Deus às vezes nos prova. E chegando ali, Deus deu uma palavra abençoada para o culto, foi uma bênção, a glória de Deus desceu. E eu saí todo animado. Sai bastante tempo, irmãos. Quando eu peguei o ônibus, eu sentei no ônibus, falei, uau, o Senhor bradou, o Senhor falou, que mensagem o Senhor deu, que revelação o Senhor deu. E eu falei assim, e olha que eu não consegui nem ler a Bíblia direito. Muitos pastores, muitos professores de teologia criticam isso, tem razão. Quando eu falei isso, Deus falou, ai de ti se fizer as minhas coisas relaxadamente, foi a minha misericórdia. Sabe quando Deus fala com você lá no íntimo, irmãos, que chega, trava e gela tudo? Falei, Jesus amado, é isso que Deus está dizendo. Não, eu vou usar meu nome, esse é o seu. Não, Kleber, eu tenho muito mais para te dar. Busca, medita, que eu vou dar rio. Eu não vou dar um pouquinho, eu vou dar muito. Mas não faz do teu jeito, faz do meu. João, fala para a igreja em Éfeso, para voltar ao primeiro amor. Eu tenho gostado das obras dela, mas ela tem deixado o primeiro amor, ou seja, tem acerto de conta, tem coisa que ele está deixando de lado, e nós sabemos o que nós temos deixado de lado. Você sabe o que você tem deixado de lado. Quando nós deixamos de lado as coisas espirituais, nós tornamos alvo fácil do inimigo, irmãos. Não tem problema se eu não conseguir concluir, irmãos, não vai ter problema. Próxima oportunidade nós vamos para outros tópicos. Nos tornamos algo fácil para o inimigo. Meus amados irmãos, quando nós nos alistamos, homens no exército,
Aos 18 anos, ninguém dá um fuzil na mão de um soldado e fala, vai atirar, vai para a rua. Nós passamos dias, semanas, meses treinando, irmãos. Pegamos um fuzil real, sentimos um peso daquilo ali. Como é que corre com isso? Não tem como. Tentamos tirar o carregador do fuzil, não conseguimos. Golpe de segurança, é impossível dar um golpe de segurança naquilo, varão. No meu tempo. Aí eles vêm e pegam uma armazinha de simples, madeira com ferro, e vai nos ensinando. Alça e massa, você vai entender. Aí quando vai evoluindo, eles pegam uma arma de chumbinho, é soft como chama, né? E você fica ali, só um barulhinho. E você vai se acostumando. Quando ele vê com o menino, com o soldado, menino que me chamava de menino ontem, chegando lá na Carapicuíba, depois conta essa história. Não, Jesus, que tá longe, só aquela vida. Enfim, aí você pega um fuzil, já real, e com uma munição, mas sem um projétil, só com pólvora. Mas quando você dá o tiro, o estampido é real. É aquele estampido, irmãos, que deixa seu ouvido uma semana sem ouvir nada. Me dá medo, me provoca medo. Aí vai evoluindo, vai passando, quando vê o soldado já está no estande de tiro, com fuzil, com munição real. Ou seja, só pode ir para a linha de frente quem foi preparado lá atrás. Só pode guerrear quem foi preparado lá atrás. Por isso não se deixa ficar sem ser preparado, porque Deus está nos preparando para guerrear lá na frente. Se coloca um fuzil na mão de um soldado despreparado, ele vai ser alvo fácil. Deus está me preparando, está te preparando, está dizendo, você não vai ser alvo fácil, não. Mas vai depender de nós. Eu não quero, irmãos, me prender em todas as igrejas, não, tá? Eu usei esse exemplo aqui da primeira igreja, mas tem as demais igrejas também. Mas o que chamou muito minha atenção, irmãos, é a preocupação que Deus tinha. Para tantas pessoas poderia ser pregado, avisa aos anjos das 7 igrejas. Ou seja, o que vai acontecer, a igreja vai ter o papel, a incumbência de transmitir para a humanidade. E a primeira capital da Ásia Menor. Irmãos, eu estava vendo um mapa geográfico. Eu tenho um manual do Novo Testamento, eu comprei ele tem muito tempo. Por incrível que pareça, acho que tem uns 8 anos mais ou menos. Agora que eu estou aplicando ele, eu fui olhar para os irmãos que muitas das vezes, quando falam em geografia bíblica, na teologia, nossa, que livro chato. Irmãos, eu sou apaixonado por geografia bíblica, porque ele nos dá uma diretriz, uma direção dos fatos e aonde aconteceu. Se você olhar, irmãos, ali nessa região da Ásia, você vai ver as igrejas localizadas em pontos estratégicos. Ela está em pontos onde as pessoas passam, onde tem entroncamento que une o Oriente ao Ocidente, vai unindo um ponto ao outro. Ou seja, Deus teve toda a preocupação de colocar o povo dele em ponto estratégico. Se a gente for lá para o Antigo Testamento, no começo do Gênesis, a região onde o povo foi colocado na Mesopotâmia, ou no delta do Nilo, o crescente Fértil ali, irmãos, era uma região que ela estava entre 3 continentes. Quem passasse por ali tinha que conhecer aquele povo. Que povo abençoado é esse? Que povo diferente é esse? Porque esse povo tudo que planta dá, porque não é um povo comum, não é os egípcios, não é os amalequitas, não é os medianitas. Quem é? Estão dizendo que é o povo do Deus vivo, o Deus Criador dos céus e da terra. É por isso que a igreja ela é perseguida, mas ela é triunfante em nome de Jesus. Deus tem propósito em tudo, irmãos. Jacó, quando chegou no Egito, José falou: vou te colocar numa terra que ninguém quer. Porque os egípcios não gostavam de trabalhar com agricultura, não. Vou te colocar na terra que ninguém quer, tá, pai? Vou falar que o faraó vai permitir levar os gados, todos os teus... Opa, aonde vai ser? A terra de Gozém. Se você ver a terra de Gozém, irmão, era maravilha. Era como se pegasse um peixe e falasse assim: eu vou te machucar, vou te maltratar, vou te jogar na água. Era a terra de Gozém. O povo foi colocado no dos melhores
sendo que o inimigo nem estivesse percebendo isso, irmãos. Deus tem propósito em tudo. Deus tem propósito nessa luta. Ele está te amadurecendo. Ele está nos ensinando nessa luta a perseverar, porque lá na frente você vai olhar e vai dizer: ai, circunciso, gadareno, tu queria me parar com essa lutinha. A lutinha era tão pequena e eu olhei para ela grandona, mas quando eu olhei para o tamanho do meu gigante, Deus, Criador dos céus e da terra, eu falei: é lá na frente que está a minha vitória. Não vou parar na luta, mas vou perseguir meio a ela, porque Deus, Ele tem bênçãos e promessas para uma igreja perseverante, irmãos. Irmãos, a igreja de Éfeso, ela tem algo de peculiar, tá? Mas eu vou deixar esse peculiar dela um pouquinho mais para baixo. Olha o que diz aqui, irmãos: entre elogios e qualidades, teve também severas advertências, e o chamado de Deus ao arrependimento, e é uma rápida e urgência mudança quanto ao seu modo de viver. Olha que interessante, irmãos. Entre diversas qualidades, amado irmão santo, nossa, é assim, assado. Teve também advertência: muda isso, faz assim, aqui não está legal. Quantas vezes, irmãos, eu lembro do presbítero Jonas, ele estava ministrando, pregando, ele ficava me olhando, como eu também, quando ele acabava, olhar para mim, aí, irmão, eu falei: benção, mano, é a palavra de Deus, mas você me permite só, não é, irmãos, ensinar nada a ninguém, mas permite só. E às vezes fala: irmão, deixa Deus te usar, dá lugar para Jesus, não tenha medo, sabe? Como já teve vezes, as pessoas me chamam, falam: tira o microfone da boca, afasta o microfone. Quando tu coloca o microfone segura, eu não consigo entender. Eu ouço, irmão, você acha que eu fico triste? É crítica, está me ajudando. Aí você pode ver que eu afasto, aí tem hora que eu esqueço, eu coloco de novo, levo para cá, mas que nós possamos entender o que o Espírito Santo de Deus está falando ao meu, ao teu coração, em nome de Jesus. Entre elogios, teve também severas advertências, ou seja, há uma necessidade urgente de uma mudança de comportamento. Esse foi um dos papéis a qual foi dada, irmãos, endereçada essas cartas a algumas das igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas da Ásia Menor. Você vê que Deus é tão maravilhoso que Ele ressalta as qualidades. Ele fala: você tem qualidade, você tem dom, você é uma bênção, mas tem que mudar isso. Precisamos tratar aqui, no momento, irmãos, que nós não recebemos essa palavra, nós estamos dizendo para Deus que nós somos perfeitos, não precisamos mudar nada em nós, e não é uma verdade, não, muito pelo contrário, porque o homem conhece, irmãos, quando nós olhamos, afinidade aqui, quando você olha para mim, você vê o calado, você percebe: sabe que está tudo bem com o evangelista? Nossa, ele é tão triste, ele é tão animado, porque nós não conhecemos, mas dentro de nós só tem um que nos conhece intimamente, é o nosso próprio Deus. Às vezes o irmão está quieto, ele está pensando, ele está com Deus, está fazendo algo, mas Deus sabe lá dentro como é que está o íntimo, o nosso íntimo. Por isso Deus está nos advertindo nessa noite, através da tua palavra: tá bom, mas pode melhorar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A igreja perseverante, irmãos. Filadélfia. Quero usar esses 2 pontos que no final, em nome de Jesus, eu vou dar um desfecho nessa mensagem. Em nome de Jesus, Filadélfia. Igreja pequena, igreja simples. Na maioria dos seus membros, camponeses, pessoas que trabalhavam ali no meio secular, que aparentemente não era aquela igreja exuberante, não era uma Laodiceia da vida, sobrepujante, que tinha tudo aparentemente. Não era uma igreja de Éfeso cheia de apóstolos. Talvez poderia falar: manda um desses apóstolos para cá, manda um desses eruditas para cá, manda um desses pregadores para cá. Mas era uma igreja que ela era perseverante. Era uma igreja que ela era perseverante. Ela não estava preocupada como estavam as outras, como estava Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia. Não, ela estava preocupada com ela. Eu tenho que permanecer firme. Quando nós deixamos de olhar para o irmão da esquerda e para a direita e começamos a olhar para nós vamos entender: eu preciso permanecer firme, eu preciso permanecer constante. Quando eu permaneço firme, eu fortaleço também o meu irmão. Eu não vou mais para a igreja, não. Falei: Jesus amado, todas as vezes, o diácono Luiz, eu estou falando por experiência que eu tenho vivido, tá, irmãos? Louva a Deus por isso. Que eu fico triste. Jesus, fiquei triste nisso. O Espírito Santo fala: vem cá, vamos passear na Bíblia. Quantos apóstolos eu tinha? 12.
Teve algum que foi diferente? Teve um que agiu correto? Não. Eu não ensinei todos iguais? Ensinou. E por que um agiu de maneira diferente? Porque ele quis. Não foi eu, ele quis. Eu ensinei para ele, eu mostrei para ele o caminho. Lembra que Jesus falou? Foi com Natanael, se não me engano, foi Filipe. Você está comigo e não sabe qual é o caminho, Filipe? Todo esse tempo comigo, sabe qual é o caminho, rapaz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho está na tua frente, rapaz. Ou seja, irmão, muitas vezes é assim, nós estamos ensinando. Mas há uma diferença, irmãos. E um culto com a mocidade, um dos meus primeiros cultos com a mocidade aqui, que fizemos um culto ao sábado, 5 jovens aceitou a Jesus, irmão, 5 jovens aceitou a Jesus. Nesse dia minha esposa estava, primeira situação que ela teve, uma enfermidade, nem para que ela foi direto para o hospital, eu vim para cá, pude nem acompanhar minha esposa, eu vim para cá, fiquei com Jesus ali, falei, Jesus, irmãos, eu dirigi o culto como se nada tivesse acontecendo, o Espírito Santo fez isso acontecer. Minha esposa no hospital, não mandava uma mensagem, estava ruim, até achei que era problema do coração, mais para frente descobrimos o que era, 5 jovens aceitou a Jesus, só um jovem permaneceu firme, só um jovem está até hoje dando exemplo, só um jovem continua perseverante. A palavra foi ministrada para todos, todos não ouviram a palavra, todos não vieram na frente, todos não aceitaram Jesus, porque só um teve um comportamento diferente. Está entendendo, irmãos? O problema não é o pregador, o problema não é a palavra, o problema somos nós que muitas vezes não queremos aceitar a palavra e deixar ela entrar no nosso coração e trabalhar na nossa vida e mudar o nosso caráter. Esse é o grande problema. É isso que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma caiu na beira do caminho, outra caiu no meio dos pedregulhos, outra caiu entre os espinhos. No meio do caminho é aquele que ouve a palavra e não a compreende, vê o inimigo e tira. Não compreender a palavra é o que? Não entender a etimologia do contexto da palavra. Por favor, irmão, fala um pouco sobre a etimologia dessa palavra, me explica o que não é isso. Muito pelo contrário, entender o que Deus está falando conosco, irmãos. O que Deus está falando conosco nessa noite, através da sua palavra, para todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Mas outra caiu, irmãos, em terreno cheio de pedras, pedregulhos. Fala que até cresceu, mas infelizmente não tinha raiz, não tinha firmeza. Aí logo ela, outra caiu entre os espinhos, cresceu, tinha raiz, mas quando ela começou a crescer os espinhos, o mundo, oh mundo, mas outra semente caiu na terra boa e produziu fruto, 30, 60, 100 por 1, essa é a terra boa, é a terra que recebe a palavra e fala, eu preciso sim, eu preciso mudar sim. A igreja da Asa Menor são boas, mas precisa de mudança, precisa melhorar, precisa mudar algumas atitudes que não estavam agradando ao Senhor. Ou seja, a igreja, irmãos, ela é agente da verdade, ela que vai levar a verdade aí para esse mundo, a qual não conhece. Por isso temos que permanecer firmes, irmãos. Eu fiquei observando, analisando a primeira luta, eu saí da igreja. E eu fiquei tranquilo, irmão, porque são pessoas que estão começando. Mas não tem problema não, fica tranquilo que eu vou adubar essa terra. Essa terra vai ser bem adubada, fica tranquilo. Se não vir mesmo o culto, eu vou orar, mas vamos adubar ela em oração e palavra, em nome de Jesus. Aí começamos o culto, só tinha nós. Dobrei meu joelho e comecei a orar, começamos a orar pela misericórdia do Senhor. Quando eu levantei, estava todo mundo sentadinho lá, no seu devido lugar. Aí me deram aquela olhadinha. Irmãos, é palavra. Não é autoajuda, é palavra. Eu vi algo no Instagram que eu achei interessante, uma pastora falando, irmãos. Permita aqui rapidamente. Ela fala que a palavra de autoajuda é como aqueles bonecos de posto de gasolina. Já viu aqueles, já viu aqueles, fica, né? Bicho grandão, né? Às vezes eu passo, eu não aguento, eu dou uns toquinhos nele assim, ele volta de novo. Né? Enquanto tem ar, ele tá, tira o ar dele. Entendeu não? Enquanto tem ar, ele firme e forte quando tira o ar dele. Nós não podemos ser boneco de posto de gasolina, sabe agora? Como assim, evangelista Kleber? Irmãos, a mensagem tem que ser simples e objetiva, irmãos. Como assim? Quando ouve a palavra, Deus é contigo, você é uma bênção, é isso. Só um pouquinho. Não, irmãos. Quando vem a luta, eu falo, conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus da palavra, o Deus da palavra me conhece. Vem cá, meu filho, tá triste? Tá tristinho? Tá tristinho? Tá, vem cá, vem. Que foi Jesus? Abre aí a Bíblia. Foi Jesus, lê aí.
Judas, meu amigo, está do meu lado, comia comigo num bocado. E o que foi que ele fez? Me traiu, me enganou, me decepcionou. Que Deus não fica decepcionado. Pedrão, mestre, tinha que morrer por ti. Pedro, não sabe o que está falando, Pedro. Preparação. Um aguardou e o outro não. A diferença para Judas foi 3 dias. Entre salvação e condenação, 3 dias. Para Saul, entre o reino dele foi 7 dias. Por não aguardar. Você vê, irmãos, como é sério as coisas de Deus. Ah, é simples. A igreja é tão boa, mas tem umas coisinhas que tem que tirar. Está entendendo, irmãos? Tem coisinha que tem que ser tirado de nós. Porque Deus quer na nossa totalidade, irmãos. Deus, Ele conhece, irmãos, como é que é o meu coração. Ele não me quer pela metade. Kleber, você é assim, você é assado. Isso aqui deixa de lado. Não, Kleber, isso aqui que é o mais importante. Pois é aqui que o inimigo pode achar brecha. Então tira ela. Essa brecha ele não vai achar em nome de Jesus. Aí alerta, irmãos, a cada igreja tem um alerta diferente, irmãos. Meu Jesus amado. Mateus fala também sobre isso, quando Jesus conversa com Pedro, sobre essa pedra de cair na minha igreja. Olha o papel da igreja, irmãos. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e se for desligado na terra, será desligado. Irmãos, não é interpretação minha, não é Bíblia. É a palavra que fala sobre isso. Quando nós estamos debaixo da bênção, irmão, o inimigo ele não pode. O povo não é no deserto. Estava debaixo do quê? Da nuvem e da coluna de fogo. Enquanto não saía debaixo da obediência, estava sendo protegido, estava sendo guardado. Ou seja, não era, irmãos, com qualquer oba-oba não. A igreja do século 21, em especial, me permita, onde eu congrego, a IPCM, a Igreja Pentecostal Cristã Mundial, nós somos regados, nós somos conduzidos, é na palavra de Deus, é na palavra viva e eficaz, é ela que vai nos alegrar, é ela que vai nos dar ânimo, é ela também que vai nos confrontar aonde não está indo conformidade à vontade que Deus quer. É a palavra de Deus, irmãos. Tem tanta coisa aqui, irmãos, meu Pai amado. Sabe o que é mais interessante? Efésios também fala sobre isso, irmãos. Efésios fala, irmãos, ó. Efésios 3, o 10. Ele fala assim: através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Através da igreja. Eu vou aqui correr um pouco mais para a gente finalizar, em nome de Jesus. Atos também fala. Pedro estava sendo guardado aonde? Na prisão. Quem fazia a continuação era quem? Quem? Não era a minha casa não? Não era a tua casa não? Era a igreja, organismo vivo, junto em comunhão, unido. Pedro guardado, o imperador diz: amanhã eu mato ele, amanhã eu acabo com ele, amanhã eu quero ver esse pescadorzinho falar desse Jesus. E quem está do outro lado da igreja? Ô Jesus, Pedro está sendo guardado, Jesus. Pai, não sou eu, sou a sua igreja, Pai, unida. O anjo vai lá e fala: Pedro, vem Pedro. Pedro sai. Quando ele chega onde a igreja está reunida, a jovem abre a porta, bate a porta e volta. O que foi, menina? Pedro está lá fora. Abre para Pedro entrar. Deixa Pedro entrar, menina. Porque nem eles estavam entendendo nada, varão. Porque a igreja, quando a igreja ora, o céu se move, irmãos. Quando a igreja ora, o céu se move. É por isso que o inimigo ele tenta contra essa união, contra essa comunhão, mas ele não vai conseguir, porque nós somos igreja em nome de Jesus. Estavam todos unidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento impetuoso, invadiu a casa e todos foram cheios. Igreja unida, igreja cheia do poder de Deus. O inimigo não acha brecha. Nosso presbítero Antônio pregou, meu Deus, que palavra abençoada, Jesus. Usa o teu servo mesmo. Não. Meu coração tem que anelar, desejar isso mesmo, Jesus. Usa, Pai. Oh, glória, usa o teu vaso, meu Deus. Não tem só um aqui não, tem todos cheios do Espírito Santo de Deus. Nossa, irmão, quando eu vejo esses homens pregando, essas irmãs pregando, eu falo: Jesus, eu preciso ler mais a Bíblia, viu? Preciso buscar mais, viu? Para que caminhar junto? Que revelação foi essa? Meu Deus, como ela enxergou isso aí? Irmão, seu homem, quando alguém vai pregar, irmão, de verdade,
Eu pego o texto e falo assim, meu Deus, o que é que eu enxergo nesse texto? Nada, vamos ver o que o texto mostrou. Porque eu não estou enxergando nada. Aí eu começo a ouvir, me alimentando, irmão Rinaldo. E aquilo, vai gerando aquela fé, isso mesmo, Jesus, eu creio nessa palavra. Vou contar um testemunho em breve sobre algo que Deus fez, ouvindo a ministração da palavra do servo de Deus. Nosso pastor José Fernando, quando pregou aquela palavra, se você me serve, me siga, e quem me serve, o Pai honrará. Varão de Deus, até hoje, varão. Estou com essa palavra dentro de mim. Falei, Jesus, eu te sirvo, Pai. Eu sei que só vai me honrar no teu tempo. É no teu tempo que você vai fazer, porque a palavra tem poder para isso, irmãos, em nome de Jesus. A igreja triunfante. Perseguição, lutas, problemas. E o problema não é lá fora, não é aqui dentro. O problema lá fora a gente tira de letra, mas aqui dentro, irmão, fala a verdade. Problema lá fora, problema familiar. Fala mal de você, fala isso de você. Minha mãe fica brava que eu faço as caretas com ela, fico brincando. E ela fica brava. Problema familiar. Lá fora, fala o que quiser, mas quando é dentro da família, a gente fica como? A mesma coisa, irmãos. Por isso, o problema dentro da igreja é cenário dentro da igreja. O apóstolo Paulo falou, peraí, vocês estão levando o crente para um tribunal de ímpio. Vocês não podem julgar a causa de vocês mesmos. Acontece coisa na igreja, irmão, falar lá fora para ímpio. Está falando o que, evangelista? Não sei. Tem uma vozinha bem suave soprando no ouvidinho falando. O problema é resolvido dentro. E problema a gente não guarda, não engole ele, coloca para fora. Quando eu estou muito ruim, mano, minha irmã é assim também. Enquanto eu não coloco aquilo para fora, a cabeça fica estralando. E eu aprendi um método aí que não é muito legal, mas aprendi. Quando vem aquele fica demorando, eu vou lá no banheiro e fio o dedão. Sai tudo. Aí quando vem, sai tudo, irmão. Sai tudo, está fazendo mal. Não está bem. Sai dentro de mim. Quem fica debilitado é quem não está ruim, nós. Espiritualmente falando, a mesma coisa, ficamos fracos, irmão, não temos força. Vai vir orar. Alguém aqui já orou, irmãos? Meio chateado já. Senhor, meu Deus, parecia que tinha alguém gritando na minha mente. Já está orando. Faltava ter palavra. Jesus, porque tem pendência, tem coisa que Deus está querendo tirar, nós não estamos deixando. Aí impede tudo. É muito sério, irmãos. É muito sério o mistério aqui, mas Deus está nos ajudando essa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? As horas se avançou um pouquinho. Tinha mais coisa aqui, irmãos. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. A igreja é o corpo, nós fazemos parte do corpo e Cristo é o cabeça. Tinha tanta coisa. Mas para concluir aqui, irmãos, cada igreja tinha algo de peculiar. Cada igreja tinha algo diferente. Se vocês puderem colocar aquele agora, por gentileza. Cada igreja, irmãos, ela tinha algo diferente uma da outra. Por mais que um recebeu elogio, mas nem todos os elogios foram iguais. Sim ou não? Por mais que alguns receberam um puxãozinho de orelha, permita falar dessa forma, nem todos os puxões de orelha foram iguais. Foram diferentes uns dos outros. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Essa é a primeira, né, Luiz? O que tinha em comum entre todas elas, irmãos? O tema foi a igreja triunfante. A igreja triunfante. Lutas teremos, dificuldade teremos. Todas elas ouviram algo de diferente. Todas elas. Mas todas ouviram algo. Todas, permita, Antônio. Eu não sei se os irmãos já perceberam isso, eu creio que já. Mas eu achei interessante que eu estava lendo. Todas ouviram dizer algo ao vencedor. Todas elas, irmãos. Ao vencedor, as 7 igrejas. Está escrito ao vencedor. Só que em nome de Jesus. Efésios 2,7. Olha o que diz. Efésios 2,7. É essa, né, Luiz? Aquele que tem ouvido, ouça com o Espírito diz das igrejas. Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, quando o homem pecou no Éden, o que o homem comeu? O que o homem comeu? Da árvore. Da árvore da quê? A árvore do? E a árvore? O que aconteceu com a árvore da vida? Eram 2 árvores. A do conhecimento e a árvore da... Está em Gênesis, é relatado isso. Então, que os irmãos já se atentaram nisso. E a árvore da vida? O que aconteceu com a árvore da vida? Tem medo não, irmão? Você se conhece? Vamos interagir. A árvore da vida aconteceu o quê? Que Deus colocou lá. Querubim. É isso mesmo, irmão? Para quê? Para proteger. Vocês às vezes não
igreja de Éfeso recebe o quê? A árvore que foi protegida. Eu vou permitir você comer no meu paraíso. Vocês vão comer o que lá atrás eu proibi. Por quê? Porque você venceu, porque você perseverou em nome de Jesus. Ó, irmãos, a próxima igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 11, louvado seja Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, o vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte, ou seja, aquele que vencer, ele vai estar no céu. A segunda morte, separação do homem para com Deus, e Deus está dizendo, não vai ter dano da segunda morte, porque você venceu, e você vai estar comigo no meu paraíso. Acaba por aí não, irmãos. Pérgamo 2,17, aleluia Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O maná, irmãos, ele tinha que ser colhido num dia, ser colhido no outro dia, e na sexta-feira colhia pela sexta e pelo sábado, porque ninguém podia trabalhar. Quando alguém colhia maná amado durante a semana, o maná estragava. Deus está dizendo, não vai estragar o alimento que eu preparei para você, porque você venceu. Glória a Deus, aleluia Jesus. Próxima igreja, Tiatira 2:26. Aquele que vencer, novamente está o que? Vencer, vencedor, sinônimo, verbo, vence, não desanima. A igreja é triunfante. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Obedece a voz de Deus, seja um vencedor, e Deus vai dar autoridade para nós sobre as nações. Que é nós que vamos julgar as nações, irmãos. Mas para nós estarmos naquele grande dia, nós precisamos vencer. Não para, não desanima. A igreja é triunfante em nome de Jesus. Próximo aí, varão, em nome de Jesus. Sardes 3:5. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Me permita, tá, irmãos? Antônio, Sheila, Vinícius, Daiane e os demais irmãos, em nome, fala o seu nome, Kleber, está aqui meu pai, ele venceu, ela venceu, está entrando no melhor que é no teu reino, e isso é para aquele que vencer. Vamos vencer, não desanime não para com essa luta não, irmão. Tem muito mais para nós. Próximo, Luiz, em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Glória a Jesus. 3:12, não é isso? 3:12. A igreja de Filadélfia. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o novo nome, em nome de Jesus. O que me chama a atenção é que é o vencedor, irmãos, uma coluna do santuário do meu Deus, coluna. Um terremoto atingiu a Ásia Menor, Laodiceia foi destruída, Filadélfia foi destruída. Laodiceia tinha dinheiro, se ergueu, não quis ajuda do Império Romano. Filadélfia não tinha recurso, não conseguiu se erguer, a coluna dela se abalou e ruiu e veio ao chão, e contra a orgulhosa Laodiceia se ergueu com seu dinheiro, Filadélfia não conseguiu. Mas Deus está dizendo, Filadélfia, você venceu, a tua coluna nunca mais será abalada, a tua coluna nunca mais será abalada, nunca mais a tua estrutura vai ser abalada, porque você venceu em nome de Jesus. Aleluia, aleluia Jesus.
Próxima, 3:21, Laodiceia. Aleluia, meu Deus. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. A igreja, irmãos, que teve que ouvir, sabe o que? Eu estou perto de te vomitar, Laodiceia. Laodiceia, você é morna, Laodiceia. Laodiceia, você é pobre, você é miserável, você é cega, você é nua, Laodiceia. Mas tem algo de Laodiceia, eu estou te corrigindo porque eu te amo, Laodiceia. Eu estou te corrigindo pelo meu amor por ti, pois eu não quero te ver morna, Laodiceia. Eu quero te ver quente, eu quero te ver quente na minha presença. A igreja que recebeu a maior repreensão foi a que ouviu que era mais bonita, irmãos. Eu repreendo porque eu te amo. Estou te repreendendo porque eu te amo tanto. Eu não quero te ver nessa situação. Você tem muito mais para dar, para fazer do que isso. Laodiceia, irmãos, era uma indústria têxtil, exportava tecido para toda a Ásia Menor. Laodiceia tinha ouro. Laodiceia, irmão, tinha um pó chamado cirílios, que era bom para os olhos, oftalmológico. Laodiceia tinha tudo que aparentemente. Mas o anjo fala que a roupa não servia para nada, que ela estava nua. Que o colírio não servia para nada, que ela estava cego. Que o ouro não servia para nada, que ela estava pobre. Ou seja, a riqueza só vem nas nossas vidas quando ela vem lá de cima, emana do céu. A riqueza que emana do céu, ela flui aqui na terra, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé nessa noite, meus irmãos. A igreja perseverante. Eu quero te convidar aqui na frente, irmãos, em nome de Jesus. Você que essa palavra falou ao teu coração, irmãos. Persevera, persevera, irmãos. Vem na frente, você que precisa de oração. Eu quero oração, irmãos. Eu quero também, pode louvar, Mário, por favor. Vem na frente, irmãos. Persevera, persevera. Não te preocupa não. Ah, Kleber, você grita, eu posso melhorar. Ah, Kleber, sua voz errou, que eu posso melhorar. Ah, Kleber, você é assim, eu posso melhorar. Não abate não, não abaixa a cabeça não. Você é especial, você é importante. Você faz parte do projeto de Deus. Você faz parte do projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Entenda isso. Entenda isso, você é um projeto de Deus. Deus se estabeleceu como um projeto dele. Olha que coisa linda no final, todas elas, vence, 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 vence. Vence, vence, vai ter recompensa, vai ter bênção. Mas se eu parar no meio do caminho não adianta, irmãos. Se eu parar no meio do caminho não vai adiantar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquieta, é isso mesmo, Mário, aquieta. Faz meu coração aquieta, Jesus. Aquieta, Jesus, aquieta, Jesus, aquieta. Aquieta, Pai, tem almas, meu Deus. Tem almas aqui, meu Deus, que não está conseguindo se aquietar. Manaia, Kébia, súbria, canta. Aquieta, Pai, aquieta essa alma, Pai. Aquieta essa alma, aquieta essa alma, Pai. Eu não posso tocar nessa alma, só pode tocar, Jesus. Só pode, só pode, só pode, só pode. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Me chama pra perto. Aleluia. Chama Jesus pra perto, irmãos. Chama Jesus pra perto, irmãos. Chama Jesus pra perto, irmãos. Chama Jesus pra perto. Chama Jesus pra perto. Chama Jesus pra perto. Porque chama na Jesus verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Aleluia.